Meus amigos, muito bom dia. No nosso primeiro vídeo, que nós vamos falar aqui sobre o que está por trás da notícia. E o tema é anistia, que é um tema da moda, que é combatido pela grande imprensa pelos motivos que nós já conhecemos e por parte do Supremo Tribunal de uma forma irresponsável, porque eles só devem se manifestar nos autos, jamais dar a opinião deles, e também ninguém está perguntando a opinião deles também. Em relação à anistia, eu vou tratar o assunto daquilo que está descrito na lei. O resto é conversa fiada. Eu, pessoalmente, sou contra a anistia e já vou explicar para vocês, porque a anistia ela só cabe para análise de alguém que cometeu um crime. E eu lhes pergunto, que crime cometeu Jair Bolsonaro e seus competentes amigos que estão arrolados também nesse processo? Qual foi o golpe que foi cometido pelas pessoas que foram julgadas ali? Qual foi a participação deles? Teve consumação? Me mostre na lei onde que está escrito isso no Código Penal. Me mostre se está na Constituição. Se existe um crime de responsabilidade, um crime qualquer. Um cidadão, um presidente que entregou as Forças Armadas para o novo presidente, ainda na sua gestão, e viaja para os Estados Unidos, como é que um homem desse pode ser acusado? Eu posso citar aqui 10 exemplos de crimes que foram praticados pelo Supremo Tribunal Federal, desde a utilização de depoimento fajuto de um covarde, desde você estabelecer um fórum ilegítimo como primeira turma para decidir um assunto que não era o fórum especial ou fórum privilegiado, desde a não se declaração de impedimento por parte de alguns juízes, um deles inclusive disse que era vítima, que poderia ser morto. Então, os senhores imaginem como pode um ministro comunista que se declara inimigo de quem está julgando não se declarar impedido? Este mesmo ministro que subtraiu mais de 100 imagens sobre os verdadeiros criminosos do dia 8 de janeiro. Eu vou tratar o assunto dos senhores de anistia dentro daquilo que a lei determina e vou desnudar a informação para que os senhores entendam. Tudo que se falar é conversa fiada. Eu estou assumindo a responsabilidade, não é uma opinião minha. Eu estou lendo o que a lei diz. O artigo 5º e seus incisos 42, 43 e 44 dizem o seguinte sobre anistia. O 42. Racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Não fala nada de anistia, ok? O artigo 44 diz que, já volto no 43, o crime inafiançável e imprescritível de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Não fala em anistia. O artigo 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico de entorpecentes, drogas afins, terrorismos e outros definidos como crimes hediondos. Onde está a impossibilidade de graça ou anistia? Não é o caso de graça, é o caso de anistia aqui. No caso específico aqui de Jair Messias Bolsonaro. Então, a anistia, ela pode sim. Não sou eu que estou dizendo, é a lei que está dizendo. Em 1979, meus amigos, teve a Lei 6.683, que falava sobre anistia do regime militar. Sim, que aí houve emprego de força, houve emprego do exército, de uma organização que atentou contra a ordem constitucional e retirou o governo vigente. Em 2010, a Ordem dos Advogados do Brasil, sempre muito atenta, onde ela não deve ficar atenta, e ela novamente não me representa e me envergonha, ela entrou com uma DPF número 153, com o objetivo de julgar a inconstitucionalidade sobre a anistia. E por 7 votos a 2 ela foi vencida.
inclusive com votos do decano Gilmar Mendes. Senhoras e senhores, na linha do tempo, 79, a lei da anistia, o Congresso manteve. Em 1988 foi promulgada a Constituição Cidadã e manteve novamente a anistia como ponto indiscutível e que foi chancelado também, mantendo a lei de 1979. Em 2010, a Ordem dos Advogados pede uma declaração de incompatibilidade da anistia em relação à Constituição de 88. Por 7 votos a 2, como eles disse, ele foi negado. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal, de uma forma irresponsável, começa a se manifestar, começa a dar pitaco e opinião. Opinião ele pode ter, ele não pode se declarar. É só isso que eu estou lhe dizendo. Até porque opinião deveria dar o seu dino sobre a visita dele ao morro, uma comunidade do Rio de Janeiro, ou as imagens, ou por que ele é comunista e está julgando hoje atos antidemocráticos, sendo que o comunismo ele não se permite nem que democracia esteja escrito no dicionário. Pense nisso. Nós estamos falando do seu Zanin, que foi advogado da parte mais interessada em que Jair Bolsonaro não participe das eleições. Então, baseado nisso, eu tenho também manifestação aqui do seu Gilmar Mendes em relação à manutenção da anistia para os casos que já foram citados na lei de 1979. Senhoras e senhores, não existe narrativa quando a lei determina. Existe um princípio legal que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que a defina. Então, se não está na lei escrito que é um crime o que você está fazendo, é indiscutível. Então, não há que se criar narrativas, não há que se criar qualquer tipo de manifestação que seja fora daquilo que a lei determina. O legislativo tem que legislar e o executivo tem que aprender a que ele tem que cumprir aquilo que a lei determina, dentro dos ditames. E o judiciário tem que julgar aquilo que o legislador que foi eleito para tal teve a intenção de votar sempre com os interesses da população. Existem cláusulas pétreas e que também aqui não está ferida. Cláusulas pétreas, para quem não sabe, é aquelas cláusulas que são imutáveis, que não podem ser mexidas ou alteráveis. Resumo popular que eu costumo fazer em todos os meus vídeos. O que a grande parte da esquerda, aliás, a totalidade da esquerda e parte da direita e a totalidade da imprensa e do Supremo, eles não querem punir Jair Bolsonaro. Eles querem tirá-lo da corrida eleitoral porque ele simplesmente, vou dizer, isso é por conta minha. Eles não o querem como presidente porque fere os interesses escusos de alguns, financeiros de outros. Né? Ele não é uma pessoa que está dentro do sistema. Percebam agora que existem 5 paladinos da justiça que estão... que vão agora falar sobre anistia. Temer, o homem do Santos, da malinha, lembra do assessor dele? Aécio do Mensalão, que tinha até codinome, o Temer também tinha codinome, né? Hugo Mota, com acusações das mais variadas da família dele lá na Paraíba. Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, também o homem da rachadinha, devidamente comprovado, certo? E mais uma quarta pessoa, que é o Paulinho da Força. Este sim foi condenado a 10 anos e 2 meses de prisão, e depois o seu Fachin tomou uma decisão de inocentá-lo, porque os crimes que foram devidamente comprovados eram frágeis. Imagina, gente, né? Então, os senhores podem observar que o pessoal não quer Jair Messias Bolsonaro como candidato nas próximas eleições. Eu, pessoalmente, acho que Jair Bolsonaro não deveria até concorrer,
mas você não pode entregar um soldado ferido para o inimigo. A população brasileira deve muito a Jair Bolsonaro. Como eu disse, eu não sou bolsonarista, mas votei em Bolsonaro, fez um governo para mim melhor do que eu imaginava, debelou muito da corrupção que assolava o país, entregou com superávit primário o país, fez um grande governo, mas é ruim de comunicação, é péssimo de comunicação, mas é um homem de coração que fez tudo para trazer um país melhor. E o Brasil deve esse respeito a este exótico presidente. Senhoras e senhores, para mim, Tarcísio seria o grande presidente para o ano que vem, na minha concepção. Mas nós não podemos cometer uma injustiça tão criminosa imputando crimes às pessoas que não as cometeram. O Brasil precisa se manifestar e cobrar do nosso Senado imediatamente uma cobrança, uma convocação sobre as decisões que foram tomadas pelo Supremo ao arrepio da lei.